Pastor Paulo Lutero de Melo, o ministério a serviço do louvor a Deus. Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Terça-feira, 18 de abril de 2023, está no ar o seu programa A Voz do Brasil para Cristo. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Esse programa tem a apresentação de pastor Paulo Lutero de Melo. Hoje aqui na apresentação, eu, o evangelista Flávio Fernandes, com o meu amigo Rinaldo Cortez. Aqui na técnica de som, a Daiane Brito. Ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador, está na hora de... É muito bom estar aqui para falarmos do amor de Jesus Cristo, da sua graça, da sua infinita bênção para cada um de nós nessa tarde de terça-feira. Bênçãos vai receber. Que o nosso Deus possa falar em seu coração através das palavras, dos louvores que estaremos trazendo até você nessa tarde. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. É muito bom estarmos aqui esta tarde para falar do amor de Jesus Cristo ao seu coração. Nosso pastor Paulo Lutero de Melo, diretor desse programa, esteve final de semana, já ouvimos ontem no programa de ontem, na Bahia, segunda, sexta, sábado e domingo, viajou direto para um compromisso ontem de manhã na SBB e hoje está com seus afazeres cumprindo a sua agenda e convidou eu e o meu amigo Rinaldo Cortez para estarmos aqui essa tarde apresentando esse programa. Tudo bem, Rinaldo Cortez? Tudo bem, graças a Deus. Em nome de Jesus estamos aqui mais uma vez, na presença ilustre dos meus amigos aqui, Daiane, Flávio, né? Uma honra pertencer a esta obra, né? Ser convidado para falar de Jesus, do amor de Cristo, como você falou. E o que seria de nós se não fosse Jesus, né? Amém. Vamos agradecer ao nosso pastor Paulo Lutero, né, por permitir que nós estejamos aqui essa tarde apresentando esse programa que é uma bênção para o nosso país. Milhares de pessoas estão ouvindo e que Deus possa, através das nossas vidas, né, trazer a sua bênção para cada um dos nossos ouvintes. Que Deus esteja conosco e abra o coração dos nossos ouvintes para que eles também tenham uma participação daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Nosso pastor Paulo Lutero, esteve viajando e ele deixou um áudio para nós ouvirmos, já ouvimos ele ontem, e vamos ouvir novamente ele hoje. Ele conta um pouco do que foi a sua viagem na Bahia, do seu compromisso na SBB. Vamos ouvir então o pastor Paulo Lutero. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Você está ouvindo o nosso programa hoje com o evangelista Flávio Fernandes e o meu querido Rinaldo Cortez, que é um servo do Senhor, um teólogo da nossa igreja, uma pessoa muito amada. Essa dupla aí é do meu coração. Esse áudio que eu gravei, porque eu não tive tempo de gravar o programa, é para hoje, terça-feira, 18 de abril. Eu já quero glorificar por mais um ano de vida da minha esposa Cibele, em nome da Pompeia, da nossa igreja, de seus filhos Fernanda, que está grávida do Antônio, graças a Deus, está chegando gente, tá? É esses dias, viu? Esses dias. Em nome do meu querido genro Micael, do seu filho Paulo Lutero II, em nome de sua família e dos irmãos que amam. Parabéns, Cibele. Deus te abençoe no dia hoje do teu aniversário, 18 de abril. Eu gravei um vídeo que você deve fazer de tudo para ver na gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Um vídeo espetacular, um vídeo apaixonante, de arrepiar. Está no nosso Facebook e no nosso YouTube, Estúdio Pompeu BPC.
Eu gravei um vídeo curto. Irmãos, é de se emocionar, é de arrepiar. Na gráfica da Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gravei ontem, tá? Eu gravei ontem. Esse áudio aqui agora que você está ouvindo, eu consegui gravar hoje cedo, no meio de uma correria que eu estou. Tá bom, então? Estúdio Pompeu BPC, YouTube, Facebook, Instagram. Irmão, se inscreve no nosso Facebook. Aciona a notificação. Pastor, eu não sei o que é isso. Alguém da sua família sabe. Alguém da sua família sabe. Não é possível. YouTube, se inscreva no canal e aciona o sininho. Pastor Paulo Terra, eu não sei. Alguém da sua família sabe. O seu netinho de 3 anos já sabe. Igual o Antônio vai saber. Então, essa meninada aí, sobrinho... Irmão, você não tem sobrinho na família, sobrinha? Eles sabem de tudo, pede um favor. Eu quero me inscrever no canal do Pastor Paulo Tero e quero receber aviso. Se você achar difícil a palavra notificação, eu quero receber aviso quando ele fizer coisa nova. Se inscreve. Instagram também. Tá bom, querido e querida? Por que eu fui ontem gravar um vídeo na gráfica da Sociedade Bíblica? Para você. O que eu estou ganhando disso? Que dinheiro que eu estou ganhando? Ah, pelo amor de Deus. Quando eu gravo na estrada da Bahia, debaixo de um sol de 35 graus. Para quem que eu gravo na estrada da Bahia, no meio dos caminhoneiros? É para você. E eu tenho essa minha mente, graças a Deus, criativa. Volta e meia você tem novidade. Se inscreve, eu estou falando com calma hoje. Se inscreve no Facebook, no YouTube e no Instagram, Estúdio Pompeu BPC. E pede para alguém da sua família te inscrever e acionar o tal do sininho, não sei o que, para você receber notificação, receber aviso quando eu estiver em cima de uma árvore, de um helicóptero, pregando evangelho numa torre. Tá bom? Você promete fazer? Tá. Falei do aniversário da Cibele hoje, mais um ano de vida. Também quero homenagear, com muito amor, com muito carinho, e hoje é o aniversário também do pastor Roberto de Lucena. Eu estou me lembrando agora, a minha cabeça, eu sou ruim desse negócio de aniversário. Quem sabe, quem me conhece sabe. E é hoje. E eu estou falando aqui com muito carinho. Também, Deus abençoe o servo de Deus. Viagem para a Bahia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que sucesso no sentido de tudo de bom. Alegre, espiritual. Que povo lindo, que povo humilde, que povo bacana. Santo Antônio de Jesus. Preguei em fevereiro na nossa convenção 6 vezes, meia dúzia. Preguei nessa viagem da Bahia 3, era só 3, ficou 3 mesmo. Pronto, 9 vezes. E em julho volto para a Bahia, para Guanambi, onde eu prego 2 vezes, tá bom? Amanhã tem a tarde da adoração, não perca, vá lá fazer a sua oração pela Cibele amanhã. Amanhã tem a tarde da adoração, 2h30 da tarde, um culto maravilhoso. Outra coisa, quinta-feira, se o Antônio deixar... Quem é o Antônio, pastor? Meu neto, irmão, irmã, meu neto. Se ele deixar, no Inventar de Nascer, eu vou para Lençóis Paulista, onde eu prego quinta-feira, no aniversário da cidade, que muito me honra, sim, convidado pela prefeitura, pelo Conselho de Pastores. Então, quinta-feira, prego em Lençóis Paulista, no aniversário da cidade. Deus abençoe vocês. Orando pelo aniversário da Cibele, amanhã tarde da adoração. Vá agora não, vai, espera acabar o programa, vai. Estúdio Pompeu BPC, vá ver o vídeo da gráfica da Bíblia, é para se emocionar. Eu te amo, Deus te abençoe. Tchau, gente querida. Obrigado, Flávio. Obrigado, evangelista Flávio Fernandes. E obrigado, meu querido Rinaldo Cortez. Deus te abençoe. Acabamos de ouvir aí o áudio com o pastor Paulo Tero, onde ele fala da sua viagem para a Bahia, do seu compromisso de ontem na SBB. E também queremos aqui mandar o nosso abraço e o nosso parabéns para a irmã Cibele Corrêa de Melo, que hoje completa mais um ano de vida, né, Rinaldo? É uma grande mulher de Deus, né? Amém. Esposa do nosso pastor Paulo, que Deus dê a ela muitos anos de vida, nessa vida que é tão dedicada a Deus, né? A obra de Deus. É uma pessoa maravilhosa. E estamos aqui também para agradecer a ela por ser esposa dele e ele estar dando a chance para nós, né? Estamos
estamos retornando a ela um parabéns pelo seu aniversário. Amém, irmã Cibele Corrêa de Melo, parabéns para você, muitas felicidades, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e você continue ao nosso lado sendo esse exemplo de pessoa que você é. E traz bolo, hein? Eu não ouvi o final, como é que é? Traz bolo, Cibele. Bolo, é isso mesmo. Bolo Traz é muito bolo aqui pra gente. Bolo é muito bom, né? A gente gosta, já né? que estamos, né? Parabéns pra você nessa data. Muito bom, estamos aqui voltando, então vamos convidar os nossos queridos ouvintes a participar amanhã, quarta-feira, às 2h30 da tarde, na tarde da adoração, hein, Rinaldo? Um grupo de pessoas que estão aqui na igreja, a Renata, a Maria Helena, a Wanda, o irmão Sérgio Salme, tem o Rodrigo, tem o Moisés, tem a irmã Esther, na direção da irmã Cibele Corrêa. Venha participar, você que está participando aqui perto amanhã, aqui da Rua Carlos Vicari 124, aqui próximo ao campo de futebol do Palmeiras, venha participar da tarde da adoração. E à noite nós temos o nosso culto de oração, quarta-feira que vem, porque na quinta-feira nosso pastor Paulo Tero tem um compromisso na cidade de Lençóis Paulista. É o aniversário de número 165, 165 anos da cidade de Lençóis Paulista, e ele foi convidado pela prefeitura para estar lá e trazer uma bênção, uma palavra de fé para esse aniversário da cidade de Lençóis Paulista. Então o culto de quinta-feira, Rinaldo, foi antecipado para quarta-feira à noite. Sempre é momento de oração, né? Sempre temos que aproveitar as oportunidades para nos ligarmos mais a Deus, né? E a oração é imprescindível para fazer essa ligação, né? Fazer esse contato, né? Contato Isso. direto com Deus. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. E domingo, às 10 horas, vamos estar aqui na casa de Deus para cultuarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo domingo, 10 horas da manhã, aqui na Rua Carlos Vicari 124, aqui próximo ao campo de futebol do Palmeiras. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Você tem uma palavra para nós, Rinaldo, hoje? Tenho, creio que sim, né? Eu vou falar sobre um assunto que pode parecer assim meio teológico, mas não vai ter nada de teologia. É sobre heresias, né? Como surge uma heresia, como ela vai evoluindo, como se pode chegar até uma seita, né? Uma coisa muito fácil, muito simples de aprender. Até criança vai conseguir entender o que eu vou falar. Então não perca, daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, heresias. Daqui a pouco, nessa tarde, você vai ouvir uma palavra poderosa ao seu coração. Vamos louvar ao nosso Deus com um louvor preciso de ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra
misericórdia se enconde assim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Ouvimos aí o hino lindo, Preciso de Ti. Todos nós precisamos do nosso Deus, todos nós precisamos estar diante dele. E eu queria te chamar, Rinaldo Cortez, para trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração para as nossas vidas nesta tarde. Que Deus abençoe a todos nós, nossos ouvintes. Como eu falei agora há pouco, antes do hino, né? Eu ia tentar explicar um pouco sobre heresias, né? Que é um tema até impactante, né? Hoje em dia. Eu queria dizer o seguinte, né? Que heresia, ela aconteceu, ela acontece e irá acontecer muitas vezes. E o que são heresias, né? Heresias são tudo aquilo que desvirtua de uma regra que a gente tem como doutrina de uma religião, de uma igreja, né? Tudo aquilo que se desvia disso, a gente pode considerar uma heresia, né? A palavra vem do grego, né? Aireses, que significa uma escolha, uma opção. Então é como se a gente tivesse uma opção de escolher algo diferente da doutrina que está sendo pregada naquele lugar que a gente frequenta. Então esse é o resumo do que significa uma heresia. Tem aquilo que é o certo, que é ortodoxia, né? Não querendo ser teológico, né? Uhum. Ortodoxia é o que é o certo.
E a heterodoxia é o que é errado. Então eu me agarro no que está errado. Eu me agarrando no que está errado e aí eu começo a fazer escolhas erradas. Eu estou indo pelo caminho da heresia. Exatamente. E aquele que pratica uma heresia é chamado de herege. Herege. Né? Então a gente já ouviu falar muito disso em tempos de Inquisição. Queimado na fogueira, né? Hoje não existe mais esse negócio de queimar em fogueira, né? Mas naquela época, na época da Idade Média, muitas pessoas morriam, eram julgadas e condenadas por uma heresia, né? Só que assim, né? Existe um detalhe interessante. Eu só posso chamar de herege ou de uma heresia se aquilo que está sendo desvirtuado está dentro do meu conceito de fé. Olha só que interessante, né? Se eu sou protestante, se eu sou evangélico, Sim. eu não posso falar que o muçulmano ele é herege. Por quê? Porque ele vive a realidade dele. Ele tem o conjunto de regras dele. Isso, ele tem as certezas dele, as regras dele. Então, para ele, são válidas. Então, isso aqui já elimina qualquer preconceito religioso, né? E da mesma forma, o muçulmano, ele não pode chegar para nós evangélicos e falar: vocês creem no Cristo, vocês deveriam estar crendo em Maomé, né? Ele não pode fazer isso e chamar a gente de herege, porque a gente não faz parte da religião dele, ele também não faz parte da religião nossa. Agora, se a gente está dentro da nossa religião, do nosso meio, né, da nossa regra de fé, o que está acontecendo lá dentro, a gente tem que ficar de olho, né? A Bíblia fala isso, né, que a gente tem que ficar de olho nas coisas que estão acontecendo. Então, olha só o que eu vou propor para vocês aqui, Daiane, Flávio, né? Vamos fingir que agora a gente não tem nenhum ouvinte. Só nós aqui. Só nós aqui. Tá certo. Então eu vou chegar para você e vou falar o seguinte. Eu só creio, olha só que interessante, eu só creio em batismo nas águas se ele for feito dentro de um rio com água corrente. Isso é uma heresia? Se for num tanque, não vale. Exatamente. Só no rio. Eu estou criando aqui uma heresia, tá? Eu estou falando uma suposta heresia. Que eu só creio em batismo em rio, né? Se for num tanque, numa piscina, numa fonte de água... No mar? Não, também não aceito. Eu quero rio. Porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Certo. Entendeu? Isso é uma heresia. Olha só, se ficar só entre nós dois, nós três, né, a gente está discutindo o evangelho. Nós estamos levantando ideias, estamos levantando hipóteses, né? Então, por enquanto, a gente não caracteriza isso como uma heresia. A partir de qual momento isso pode virar uma heresia? Se eu vier a subir num púlpito toda semana e começar a pregar isso e falar para o povo, né, que está me ouvindo: olha, eu não creio em batismo que não seja em águas de rio, né? E exigir dessas pessoas que elas se rebatizem em águas de rio, então de piscina, eu estou aí gerando uma heresia, porque eu estou proclamando uma inverdade, estou desvirtuando de uma regra, de uma doutrina que já existe, né? Apesar de eu estar baseado na palavra de Deus. Eu posso chegar aqui e mostrar versículos para você. Jesus foi batizado aonde? No Rio. No Rio Jordão. Né? Eu posso afirmar a partir de agora: todo batismo, então, tem que ser feito dentro de um rio. Só vale se for rio. Só vale se for rio. Quer dizer, eu mesmo estaria condenado porque eu fui batizado aqui na igreja Brasil para Cristo dentro de uma fonte, né? Um tanque, né? Um tanque de água. Tanque batismal. Tanque batismal. Né? Então, olha só como é que começa uma heresia, né? Vem de uma conversa, a gente vai conversando, alguém toma isso como uma regra de fé, uma doutrina, vai até um púlpito e começa a pregar. E olha o desmembramento da coisa, o processo da heresia. Se essa regra que a pessoa fica pregando num púlpito se torna do tipo: a partir de hoje, eu só aceito irmãos desta igreja que se batizem em águas de rio. E eu não considero mais pessoas de outras religiões que se batizaram de outras formas como irmãos. Eu estou gerando uma seita. Porque eu estou fazendo uma separação. Eu já estou dividindo o nosso meio em grupos, fazendo um sectarismo. Sim. Eu já estou separando. Então, olha a evolução de uma conversa, de uma troca de ideias, pode-se gerar uma heresia, e dessa heresia vir a gerar uma seita. Se a minha doutrina, a partir de agora, for baseada somente nesse conceito de que o batismo em águas de rio é a verdade, eu estou fazendo uma separação, estou criando uma doutrina nova. Eu crio uma seita. Então, percebeu como é que é o processo, né? Sim. Aí você vai me dizer assim: puxa, mas isso acontece? Acontece, já aconteceu e acontecerá.
Um dos primeiros relatos de heresia que se tem na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. No princípio, né? No princípio, lá bem no comecinho, quando Deus falou para Adão e Eva, comam de o fruto de todas as árvores, exceto da árvore Do bem e do mal. conhecimento do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Chegou a serpente, né, astuta, chegou e começou a falar assim, peraí, não é bem assim. A serpente chegou na mulher e convenceu-a de que estaria errado o que Deus falou. Se a serpente tivesse ficado só entre elas, ali entre as cobrinhas, né? Só entre elas a conversa, não seria uma heresia, como a gente conversou aqui sobre a água do batismo, né? Sim. Estaria numa conversa entre nós, estaríamos aprendendo ou não, né? Vamos refutar isso, não, vamos adotar. A cobra foi lá e foi falar com a Eva, convenceu que ela estava errada e ela acabou comendo do fruto. E deu o homem, e aí gerou toda uma sequência de erros, né? Do qual a gente chama que é o pecado original. Então, essa já foi a primeira ocorrência de uma heresia, né? Aí você pode falar, gerou uma seita? Não sei, pode ser que Sofremos isso até hoje. Sofremos até hoje, né? Se você fala que houve um desvirtuamento de um mandamento de Deus e gerou isso uma religião falsa, nós podemos até certo ponto dizer que houve aí um surgimento de uma seita, né? E o que vivemos até hoje, como você bem falou. Outra coisa também, se a gente for lá você fala assim, mas isso é do Velho Testamento, né? Não, vamos no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, aquele que conviveu com Jesus, um dos 12 apóstolos, e que é considerado um dos maiores apóstolos, apesar de não sê-lo, né? Mas um dos grandes apóstolos, né? Discípulos de Jesus. Logo no comecinho da igreja, né? Quando Jesus já tinha subido aos céus, veio o Espírito Santo e tal, e o apóstolo Paulo começou a pregar aos gentios, né? Pedro começou a dizer, mas todo gentil convertido deveria também ser circuncidado como os judeus, né? Para tentar igualar. Não sei se você lembra disso lá em Atos, né? Sim. Poxa, aí os gentios que eram convertidos falaram, poxa, você que... Tem que ser judeu agora? Você tem que ser judeu primeiro, né? Para depois ser cristão. Então estava gerando aí uma heresia, e Pedro começou a proclamar isso. Qual foi a solução? Gerou o que chamam de primeiro concílio, né, da igreja, né, chamado Concílio de Jerusalém. Reuniram lá os apóstolos e eles decidiram, peraí, não, está errado, né? O apóstolo Paulo venceu nessa, vamos dizer assim, nessa luta, né? Não há necessidade de ser circuncidado aquele que se converte ao cristianismo. É uma imbecilidade fazer uma coisa desse tipo. Pedro aceitou a ideia, né? Tiago foi lá, endossou e foi para frente. As coisas foram desenrolando de outra forma. Então, essas heresias, elas foram acontecendo constantemente. Mais para frente, teve um tal de Ário, né? Surgiu o arianismo, né? Ele falou que Jesus Cristo, ele não tinha sido, ele não era uma parte da Trindade, que Jesus foi criado. Isso gerou um maior alvoroço, né? Sim. Você estava negando a divindade de Jesus, né? Que ele estava já com Deus no fundamento da terra, na criação da terra, né? Então começou a aparecer um monte de coisa. E por que nós estamos falando isso? O que importa é que a gente conheça, então, esse procedimento de uma heresia, para a gente ficar ligado, para a gente ficar sempre atento às coisas que estão acontecendo. Como a gente falou no começo, né? Antigamente os hereges eram queimados em fogueiras. Hoje eles têm lugares especiais em igrejas. Eles são donos, às vezes, de igrejas. São pessoas que falam bem, que são bem tratadas. E eles falam heresias. Então nós temos que estar muito ligados à palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, né? Por sorte, a regra de fé é somente a Bíblia Sagrada, né? Se a gente for falar da Igreja Católica Romana, eles têm 3 regras de fé. Eles têm a Bíblia, eles têm as tradições, né, apostólicas, e eles têm um tal de magistério, que é quando o Papa senta na cadeira, eles falam de ex-cátedra, né? Ele sentou na cadeira, o que ele falar dali é como se Deus estivesse falando, né? Uma coisa assim, né, que para nós soa distoante, né? Mas para eles aquilo é a verdade, né? A nossa única regra de fé é a Bíblia Sagrada. Então é nela que nós temos que nos ater, é nela que nós temos que conhecer, é nela que nós temos que aprender todos os dias. Algumas igrejas, tipo a luterana, é protestante,
é evangélica, né? Eles têm lá uma confissão que eles chamam de Augsburgo, né? E essa confissão são algumas regras de fé que eles compilaram, né? Onde tem as explicações lá, o que é Deus, quem é Jesus, o que é o Espírito Santo, né? E eu acho que parece-me que ainda até hoje, né, toda pessoa que se converte ao luteranismo recebe lá um catecismo, né, de Augsburgo, e a pessoa se inteira lá das doutrinas que eles praticam. Os presbiterianos, né, que são calvinistas, também têm, acho que é de Westminster, parece-me que é o nome do catecismo deles. Eles também recebem e tal. Só que a nossa igreja, a pentecostal, não tem muito disso, né? A nossa igreja ela é mais assim voltada para o Espírito Santo, dar uma visão para você. Só que, como eu falei, né, no começo, eu posso ter uma visão, né, que o Espírito Santo me dá e você ter outra. Né? Onde está a verdade? Né? Então, a verdade está na Bíblia Sagrada. Então, qual é a solução para evitarmos heresias? Primeiro, e o mais importante, oração. É termos uma vida de oração. E essa oração que seja canalizada para que aprendamos e entendamos melhor a Bíblia. Porque se não tivermos esse entendimento, a gente desvirtua na palavra. Claro, esse exemplo que eu dei sobre o batismo não é nada que vai fazer com que mexa na minha fé ou que eu perca a salvação. Não tem essa importância toda. Mas concorda que eu posso gerar ocorrências, situações, heresias que podem mudar a nossa fé? Claro, claro. Né? Então, oração, estudar a Bíblia, ter uma comunhão mais próxima com Deus, saber o que realmente está, Deus, naquela palavra, naquele sentido, naquele texto, o que Ele estava expressamente querendo dizer para a gente. Isso faz com que a gente tenha uma leitura agradável e que a gente consiga entender os propósitos de Deus na nossa vida. As partes mais fáceis, né, sobre salvação, sobre Jesus, na Bíblia, elas são fáceis de entender. Tem uma leitura agradável. Mas tem outros, né, que você tem uma certa dificuldade. Mas o básico, aquilo que traz salvação para nossas vidas, aquilo que está registrado e que muda o nosso ser, aquilo está mais claro. Né? Então, nesse ponto, o Espírito Santo agilizou para a gente. Né? A gente consegue ter uma interpretação de salvação mais fácil do que uma teologia sobre outro assunto. Né? Então, nós temos que estar atentos. Temos que ter uma vida regrada, uma vida que nos torne menos suscetíveis a uma heresia. Né? E quando ouvirmos alguém falando algo que, por contrário ao entendimento que temos, buscar conhecimento. Buscar entender se aquilo que está sendo dito foi dito dentro de um conceito daquele lugar, daquela comunidade, ou se isso pode valer para outros lugares. Né? É o conceito de doutrina, de costume. Às vezes você confunde muito isso, né? A doutrina que é dada num lugar mistura-se com o costume daquele lugar. Hoje, em dia, isso acontece menos. Nos anos 80, 90, era mais forte isso. Né? As mulheres tinham que usar cabelo comprido, as mulheres não podiam usar calça comprida, as mulheres não podiam se maquiar. Lembra desse tempo, Flávio? Sim, eu lembro. E assim, parecia que aquilo era um condicionante para você ir no céu. Né? Hoje parece que houve já um melhor entendimento. O Espírito Santo deu uma esclarecida em certas igrejas, né? E isso foi se perdendo com o tempo. Então, o recado que eu deixo aqui, sobre heresias, eu acho que foi compreendido, né? O processo de como uma heresia evolui, o processo de como a heresia chega a poder se tornar até uma seita, né? O que é terrível para nós, né? Só vai esfacelando a nossa igreja, né? Quando eu falo igreja, o conceito de... A igreja de Cristo. De Cristo, né? Muitas igrejas falam assim, mas a igreja protestante já tem tantas ramificações, né? A igreja evangélica, né? Tem Brasil para Cristo, tem Assembleia de Deus, tem congregação cristã, porque os entendimentos que foram dados à Bíblia foram diferentes para cada um. É claro que dentro desse contexto as pessoas estão se sentindo bem, né? O evangelho está sendo pregado, Jesus está sendo pregado, vidas estão sendo salvas. Só que nós temos que saber o momento em que algumas doutrinas dessas podem se tornar heresias, como essa do batismo que eu citei. Né? Então, acho que é importante para cada um de nós termos uma fé sadia. E você colocou alguns pontos aí que é a fé de todo cristão. Você ler a Bíblia, você orar, você ir na igreja, ouvir o seu pastor, ouvir a pregação da palavra de Deus, que isso te alimenta. Não adianta você ficar em casa achando que, eu vou daqui de casa buscar o Senhor e vou ter fé. Não. Comunhão com os irmãos. Ou seja, coisas
pequenas, mas que trazem uma fé sadia. Às vezes, na comunhão com os irmãos, você troca ideias e você vai refinando as suas. Sim, o testemunho de um irmão que passou por dificuldades aumenta a sua aumenta a sua fé. Às vezes você tem um certo... você não consegue entender um certo conceito que está ali na Bíblia, e você conversando com alguém, você fala, puxa, mas era só isso, né? Você começa a absorver um conhecimento que você não tinha, e que você só tem quando você vai à igreja, quando você conversa com alguém, né? Então a heresia vai se afastando da gente. Então esse é o objetivo, é você estar ciente que pode acontecer, já aconteceram, e se você estiver ligado, você vai ter uma chance muito grande de não corresponder a ela. Você vai falar, opa, peraí, vou rejeitar. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é de Deus. Né? A Bíblia fala outra coisa. Né? E cuidado, né? Porque quando eu falei do batismo em água de rio, eu posso confirmar para você na Bíblia, né? que isso existiu, existe. Né? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Né? Por que eu não posso ser também? Mas, claro, isso é uma opção. Não está afirmando lá que toda pessoa que se converte tem que ser batizada e numa água de rio corrente. Sim. Onde está escrito isso? Né? Então, são essas inverdades que podem gerar uma heresia e, se forem propagadas, né, forem promulgadas, pode gerar até uma seita. É nesse sentido que eu quis trazer essa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém? Que essa palavra possa ter caído no coração dos nossos ouvintes e cada um de nós possamos ter uma fé simples no nosso Senhor Jesus. Ir na casa de Deus, buscá-lo, orar, ouvir a palavra com o seu pastor, estar em comunhão com os irmãos, louvar ao nome de Jesus e depois o conhecimento, buscar o conhecimento da Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, né? Ter a comunhão com Deus na sua casa. Coisas básicas, né? Que a gente não dá muito valor, mas que são essenciais. Sim, é a base, né, de todo cristão. Né? Você, na tua casa, É abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus É. e buscar o Senhor de todo o coração. Vamos orar? Vamos buscar o nosso Deus? Sempre é bom falar com alguém de confiança, ainda mais se este alguém for Deus. Oremos. Ó Deus, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo modo como tens operado em nosso ser, em nossa igreja, do modo como tens feito coisas maravilhosas em nossa mente, renovando o nosso entendimento do que é a Tua palavra, que possamos cada dia mais crer e crer que Tu és o nosso único e verdadeiro Senhor, que Tu um dia morreu na cruz por nós para salvar dos nossos pecados, e que essa verdade nunca se desvirtue, que possamos acreditar cada dia mais no Teu poder, na Tua glória, na Tua graça, que possamos conhecer que vidas estão sendo salvas pela Tua palavra, pelo Teu poder. Que Deus abençoe a todos que agora estão ouvindo este programa, que possam estar passando por algum problema parecido com o que foi falado, né? Está passando por uma necessidade de maior conhecimento da Tua palavra, que Tu possa ser entrado agora nesse coração e feito maravilhas nele. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com a canção Ao Sentir. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não
solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Pastor Paulo Lutero de Melo, o ministério a serviço do louvor a Deus. Meus queridos e minhas queridas, um presente para vocês. Eu não falei no programa de ontem, segunda, porque eu não tinha feito ainda. Hoje, terça, aí eu posso falar. Eu gravei um pequeno vídeo curtinho na gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, é de arrepiar, é emocionante. Um pequeno vídeo, mas pequeno, mas grande, né? Grande no sentido, na importância, mas é curtinho. Na gráfica da Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil. Dá uma olhadinha no nosso Facebook e YouTube e Instagram, Estúdio Pompeu BPC. Facebook, YouTube e Instagram. Ou então olha nos três, até para prestigiar. Ah, e quem não é inscrito nesses canais, se inscreva, irmãos e irmãs. Sabe por quê? Você recebe e aciona o tal do sininho. Pergunta para alguém como é. Para toda hora essas novidades você vê. Tá bom? Estúdio Pompeu BPC, gráfica da Bíblia. Apaixonante. E eu quero te convidar para amanhã, a tarde da adoração. Amanhã, às 2h30, direção da irmã Cibele, com uma equipe maravilhosa de irmãos e irmãs que estarão aqui louvando ao nosso Deus, trazendo palavras. Venha participar amanhã, à tarde da adoração. E excepcionalmente amanhã nós teremos o nosso culto de oração a partir das 20 horas. Por que excepcionalmente amanhã? Porque na quinta-feira, pastor Paulo Lutero de Melo foi convidado a estar no aniversário de 165 anos da cidade de Lençóis Paulista, onde ele vai trazer a palavra, onde ele vai abençoar o aniversário dessa cidade. Então o culto de amanhã, Rinaldo, culto de oração, foi antecipado, quarta-feira, 20 horas. Oração que é básico, que é necessário para todo cristão, para não haver desvirtuamento de palavra, de doutrina, né? Nós temos que estar aqui em comunhão com os irmãos, tudo aquilo que eu acabei de falar, né? Que Deus esteja conosco e abençoe a todos que vierem. Então, buscar ao Senhor é fundamental para uma fé sadia, uma fé básica no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É como ler a Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia, vamos buscar ao Senhor. Então, amanhã, 20 horas, o nosso culto de oração. E domingo, 10 horas, hein, Rinaldo? Domingo tem nosso culto tradicional, nosso culto 10 horas da manhã. Vamos buscar juntos ao Senhor? Ah, sim, claro. Esse é toda semana. A gente tem que estar pelo menos uma vez por semana, hein, pessoal? Não pode falhar, né? O de oração é importantíssimo, mas o culto de domingo é muito importante também. Paulo tem palavra para nossas né? vidas. Que a gente sabe que ali não tem heresia, né? Que não tem doutrina, desvio de doutrina, né? É uma palavra sadia, uma palavra santa, uma palavra correta, né? Então pode vir, ouvir e sentir a presença de Deus. Então, próximo domingo às 10 horas, com a direção de pastor Paulo Lutero de Melo, venha participar do nosso culto aqui na rua Carlos Vicari 124, aqui próximo ao campo de futebol do Palmeiras, domingo, 10 horas. Vamos louvar o Senhor? Caminho no deserto, que Deus possa abrir caminhos
no deserto, na sua vida. Ele é o nosso Deus e está ao nosso lado. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Que Deus possa enxugar as suas lágrimas, que Deus possa abençoar a sua vida nessa semana, quarta, quinta, sexta, que Deus possa estar ao seu lado abençoando a sua vida. Amanhã volta aqui ao nosso programa Pastor Paulo Theo de Mello. Não perca amanhã, 1h da tarde, esse programa que tem abençoado as nossas vidas. Rinaldo, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez, pela palavra que você trouxe às nossas vidas, os seus comentários finais, suas despedidas. Amém, que a palavra de Deus ela flui em nossas vidas, né? Que a gente aprenda mais e mais de Cristo todos os dias, a gente vai crescendo degraus, né? E esses degraus são importantes na nossa vida, na nossa fé, né? Então é importante estar sempre em comunhão, ouvindo uma boa palavra, ouvindo uma boa música gospel, né? Evangélica. Em comunhão uns com os Em outros. comunhão uns com os outros, né? Sempre assim, é o arroz com feijão do cristão. Amém. Glória a Deus, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é
Amanhã não perca, tarde da adoração, às 2h30 da tarde, direção da irmã Cibele, com uma equipe maravilhosa de irmãs e irmãos que estarão aqui à tarde para abençoar a sua vida. Excepcionalmente amanhã, 20 horas, nosso culto de oração. Não perca amanhã, quarta-feira, 20 horas, o nosso culto de oração. Pastor Paulo Lutero de Mello estará na quinta-feira, 20 de abril, no aniversário de 165 anos da cidade de Lençóis Paulista. Por isso, antecipado o culto de oração. Domingo, não perca nosso culto maravilhoso, 10 horas da manhã. Venha participar de um culto que abençoa a sua vida. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Pastor Paulo Lutero de Mello, um ministério a serviço do louvor a Deus. Meus queridos e minhas queridas, um presente para vocês. Eu não falei no programa de ontem, segunda, porque eu não tinha feito ainda. Hoje, terça, aí eu posso falar. Eu gravei um pequeno vídeo curtinho na gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, é de arrepiar, é emocionante. Um pequeno vídeo, mas pequeno, mas grande, né? Grande no sentido, na importância, mas é curtinho. Na gráfica da Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil. Dá uma olhadinha no nosso Facebook, e YouTube, e Instagram, Estúdio Pompeu BPC. Facebook, YouTube e Instagram. Ou então olha nos três, até para prestigiar. Ah, e quem não é inscrito nesses canais, se inscreva, irmãos e irmãs. Sabe por quê? Você recebe e aciona o tal do sininho. Pergunta para alguém como é. Para toda hora essas novidades você vê. Tá bom? Estúdio Pompeu BPC, gráfica da Bíblia. Apaixonante. Pastor Paulo Lutero de Mello, um ministério a serviço do louvor a Deus. Para você que ama este programa e quer que ele continue no ar, Banco Itaú, agência 0713. Agência 0713. Conta corrente 40 611, dígito 4. Conta corrente 40 611, dígito 4. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. Chave Pix 11 9 9008 5078 11 9 9008 5078. A Voz do Brasil. Olá, Cristo. Sob a direção do pastor Paulo Lutero de Mello. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br.